Essa piada realmente é muito boa. Oi, gente! Oi. Oi, oi, oi! Gente, eu e o Davi, a gente tá aqui tendo uma crise de riso. Então, mesmo. Então, assim, se a gente parar pra rir do nada, Ignora. vocês ignoram. Tá bom? Vamos entrando aí, que já a gente começa. Nós vamos começar às 20 horas em ponto. Mas antes eu quero esperar vocês entrarem um pouquinho, bater um papinho. Ó o João aí, meu cunhado. E aí, João? Todo mundo entrando. Emanuele, Tá Barbosa, Humberto Alisson, Everton Adriano, Du Rodrigues, Samara Silva, oi Esther, Cíntia Souza, Carlinha, Leia de Sena, Davi te amo, Caio Gabriel, manda um alô pra Santarém, no Pará. Alô pra Santarém, no Pará. Pessoal, nós já vamos começar e eu já vou também falar pra vocês o assunto de hoje. Mas antes, eu quero que você vá nesse aviãozinho aqui embaixo e compartilhe a live com todo mundo, que eu tenho certeza que hoje vai ser muito edificante para todo mundo. Então, nesse primeiro, no segundo íconezinho aqui, Como se fosse um aviãozinho de papel. esse aviãozinho, essa pipazinha, você vai pegar ela aí e encaminhar ela para os seus amigos, para todo mundo. E compartilha a live aí com quem você ama, com seus amigos, porque hoje o assunto vai ser top. Fala oi aí, Davi, pro pessoal. Oi, gente. Deixa eu ver se alguém manda de onde que eles são pra poder dar um salve. Manda aí de onde vocês são, enquanto a gente não começa. Teresina, salve pra Teresina. Teresina, manda aí onde vocês são. Você é da terra. Muito específico esse. São Paulo, Fortaleza, Lagoa Santa aqui do ladinho, Colé Lagoa Santa, Tocantins, Goiânia, Pedro Leopoldo também aqui pertinho, Bahia de novo, Bahia 3 vezes. O João tá hoje no Mato Grosso, mas é de São Paulo, Rio Grande top, do Sul. Rio Grande do Sul, Bahia de novo, Apucarana, Paraná, pertinho do meu amor. Eu tô aqui. Paraná, Sorocaba, Contagem, Vitória da Conquista, BH, aí sim, BH, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, falei até igual ele. Santos. Pessoal, nós vamos começar aí em 2 minutinhos, 1 minuto. Aproveita aí pra mandar pro pessoal aí a live nessa pipazinha. No final da live, eu e o Davi vamos responder algumas perguntas. Sim, seja de qualquer coisa. Nós vamos responder algumas perguntas sobre vários assuntos. Mas a gente tem uma coisa específica que a gente quer conversar com vocês hoje. A gente quer conversar mesmo. A gente não quer ficar só falando, né, Davi? Então, a gente vai introduzir o assunto e eu não vou desativar os comentários pra gente poder ir conversando. E esse assunto vai ser show de bola, tá bom? Vamos mandar a live. Até eu vou mandar a live aqui pra todo mundo. Divulgação. Pessoal, olha só. Já mandou a live aí pro pessoal? Então vamos começar. Vamos começar. Olha só. Não sei se vocês repararam, a primeira coisa que eu quero falar é que o Davi agora tá barbudo. Já falaram, tá a cara do Yudi. Não falando do Yudi, não. Pelo amor de Deus. Já cansei de ouvir que eu sou Yudi. Eu sei que eu sou igual o Yudi. Gente, tá a cara do Yudi. Mas ele tá barbudo agora, gente. Vou até beber uma água aqui depois E pra quem tava perguntando, né? Ele tá amando, né, essa barba aí. Só não falou que eu pareço o Yudi. Obrigado.
Mas, gente, Davi agora tá barbudo, então vocês vão ter aqui um novo Davi pra conversar com vocês, pra fazer live, pra falar sobre escatologia. Pra não me chamar de Woody que eu faço. Mas vamos lá, gente. Hoje o que eu e o Davi queria conversar com vocês é algo que eu, na verdade, acho que é muito... Eu acho não, eu tenho certeza que é um assunto muito negligenciado no nosso meio. Que, na verdade, são poucas pessoas que falam sobre esse assunto e que realmente dão a devida importância a esse assunto. E o assunto é a questão da leitura. A gente quer falar com vocês hoje sobre leitura. A gente sabe que, assim, nós somos uma geração que não lê. Ainda mais aqui no Brasil. Ainda mais no Brasil. Se a gente for parar para pensar em países, por exemplo, como ainda na Europa, Estados Unidos, Ásia, até mesmo Israel, o pessoal lê muito mais do que a gente. Muito mais do que a gente. O pessoal lê bem mais pra gente. E na verdade, assim, eu diria que para um livro que o brasileiro lê, eu acho que o israelense que eu conheço mais leria uns 10 livros. Então, para um livro que a gente lê, eles leem vários outros, né? E isso, na verdade, é bem preocupante porque os maiores tesouros que a gente tem estão em livros. Tanto é que a palavra de Deus veio através de um livro, tá tudo num livro, né? E até mesmo a leitura da Bíblia é negligenciada esses dias, que é o livro mais importante. Então, assim, muitas vezes eu recebo no meu Instagram assim, Emily, como é que eu faço para conseguir ler a Bíblia, para ter constância? Só que, na verdade, gente, não tem uma fórmula mágica. E isso serve também para outros livros. É questão de constância, né? Então, a gente fala assim... eu quero começar a ler a Bíblia com frequência, só que o que eu faço? Só que não tem como eu te dar uma fórmula mágica, né? Tem como a gente ter algumas dicas, mas não tem uma fórmula mágica. É questão de disciplina mesmo. E muito tempo também, Davi, a gente negligenciou muito essa questão, Sim. Principalmente ler a Bíblia. Livro a gente lia mais porque... Quando eu estudava na escola, era obrigado. O Davi ainda é obrigado a ler. E no seminário também eu tenho que ler. Então, às vezes, acaba que a gente lê forçado, só que isso cria na gente vai criando uma disciplina e uma vontade de ler, né? Eu comecei a ler os livros por causa do seminário e acabou que eu comecei a gostar de ler e fui me aprofundando mais. Fala pra você, Davi, como é que é essa questão de leitura da Bíblia, de livros pra você? O que você vê de importância? Sim, o que é importante é o seguinte, gente. A gente tem que entender que a gente é aquilo que a gente consome. Então, muitas vezes tem gente que até lê livro, mas lê livro que não é cristão. Não que seja errado, mas a gente é o que a gente consome em relação de conteúdo, informação. Então, a gente precisa ter informação cristã dentro da gente diariamente, porque senão a gente não vai conseguir, por mais que a gente vá na força do nosso braço, ficar firme, seja na palavra de Deus, em qualquer outra coisa. A gente não vai conseguir permanecer naquilo que a gente quer se a gente não pegar um pouquinho disso todo dia, porque não tem como você empurrar tudo na garganta abaixo e ler, sei lá, a Bíblia toda em um dia. Sim. Então, você precisa ler, nem que seja, sei lá, a Bíblia uma vez a cada, sei lá, 2, 3 dias e começar a ir aos poucos, melhorando, porque isso é essencial, porque senão a palavra nunca vai estar sempre entrando dentro do seu coração. Você só vai ter o culto, isso é se você for no culto. Então, é algo extremamente importante que a gente tem negligenciado, principalmente no Brasil, porque a gente não tem cultura de ler, a gente acha livro bem chato, e essa é a verdade. Mas a gente precisa pegar amor pelo livro, não ficar lendo como uma tortura, começar... Cara, vamos lá, vamos ler isso daqui. Aos poucos você vai pegando gosto. Por mais que no início seja ruim, depois você vai querendo ler mais e tudo. E algo muito interessante, eu acho que tudo começa de uma forma pequena. Se a gente colocar metas muito grandes, por exemplo, já vou começar lendo, quero ler 50 páginas por dia. Isso não vai funcionar. É melhor você colocar uma meta pequena, uma meta pequena,
e você conseguir atingir essa meta, ou então você passar um pouquinho essa meta por dia do que você colocar uma meta grande e não conseguir. Gente, olha só, eu não quero desativar os comentários. Se estiver atrapalhando muito, eu desativo daqui a pouco, mas por enquanto eu quero deixar, tá? Olha só, e hoje eu e o Davi, na verdade, a gente quer falar sobre algo específico aqui, sobre 2 livros em específico. Eu vou falar sobre um livro e o Davi vai falar sobre outro, que marcaram muito a gente. Eu vou pedir, gente, pra gente conversar só sobre esse assunto aqui. Quem quiser depois discutir sobre barba, sobre o Bolsonaro, sobre tudo, a gente discute depois. Mas essa live aqui eu vou pedir pra vocês, pra gente conversar só sobre isso. Quem não estiver satisfeito, quem não gostar de alguma opinião nossa, pode sair da live, não tem problema nenhum. Ninguém é obrigado a ficar Só que aqui eu quero que a gente converse só por causa disso, tá? Só sobre essa questão de leitura. Eu quero deixar aqui os comentários pra gente interagir, tá? O Davi, ele leu um livro recentemente que marcou muito ele e que inclusive tá aqui, ele vai mostrar daqui a pouco. E daqui a pouco eu quero falar, na verdade, pra vocês sobre algumas coisas que podem te ajudar a conseguir alcançar uma meta de leitura, né? Mas antes, eu quero que o Davi conta pra gente como, na verdade, resume a história desse livro, sem contar o final, porque o pessoal, eu tenho certeza que vocês vão querer ler. Então ele não vai contar o final pra vocês poderem ler e descobrir o que acontece no final. Mas eu quero que você resume essa história e fala pra gente o que esse livro transformou em você, o que você adquiriu de novo através dele. Sim. Resume pro pessoal esse livro, mostra pra eles. Primeiro mostrar a cara dele, gente, o nome dele é Ivan. O nome do cara é uma história de um cara de mais ou menos 18, 19 anos, uma história real, que é assim, coisa que você não encontra na Bíblia, aqui, tá? Ele tá vendendo na loja do Lucinho aqui, ó, tem os trem dele aqui. No final a gente vai falar onde achar o livro. Tá, e aí o que acontece, gente? Esse livro aqui é baseado em fatos reais, é sobre um jovem de 19 anos que viveu durante a ditadura socialista comunista lá na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, lá na Rússia. E quando você faz essa idade, você tem que entrar no exército, só que o cara era cristão, então ele foi absurdamente perseguido. Só que o que toca a gente na história dele é que acontece tanta coisa, dá vontade de sair falando tudo aqui, mas eu não posso. Eu vou dar só umas jogadinhas aqui pra ver se vocês entendem o que acontece. Vamos lá. Ele converte, mesmo no meio da perseguição, durante governos ditatoriais, que eram totalmente tiranos, e aí acontece que esse Ivan Moiseev, o nome dele, ele entra no exército, porque ele tem que entrar no exército, né? Fez 18 anos. Ele era russo. Ele era russo. E aí, ele, desde o primeiro dia, tentou manter a postura como cristão. Só acabou que ele foi, entre aspas, descoberto que ele é um cristão, sendo que não podia ser. E aí, começou uma perseguição contra ele. Só que Deus sempre preservava ele de uma maneira absurda. O pessoal tá perguntando o nome do livro. No final, a gente vai repetir. E também eu vou deixar nos meus stories. Mas o nome é Ivan Moiseev, tá? E depois eu também vou falar onde adquirir. E o que acontece, gente? O que faziam com o Ivan era coisa assim, absurda. Coisa que você não acha no Atos dos Apóstolos, o que os 12 apóstolos fizeram por Jesus. É coisa assim, eu vou falar só uma das coisas, porque não tem como eu vir cá e ficar falando um tanto de coisa, não dar spoiler do livro, mas eu só vou falar uma coisa que nem vai mudar tanto assim. Por exemplo, os generais e coronéis do Ivan pegavam ele e colocavam ele, tipo assim, fora do quartel, na Rússia, que é muito frio, no auge do inverno, sem roupa nenhuma, totalmente pelado, tipo assim, menos 30, menos 25 graus, e coisa que era pra você morrer em menos de meia hora. E aí falava assim, você vai ficar aí porque você é cristão. E aí ele ficava lá por amor a Jesus. E aí chegava no outro dia de manhã, eles iam procurar ele morto lá, que era pra ele ter morrido congelado vivo, mas ele não tava morto, ele tava lá tranquilo de boa. Olha só isso, e os caras perguntavam assim, como é que você tá vivo aí? Você tá morto há muito tempo. E ele falou, tem um anjo aqui do meu lado que tá estendendo a mão pra mim, por isso que eu não morro. Porque Deus não chegou a hora dele me levar ainda. Então é coisa absurda, gente, absurda que você não acha na Bíblia e que toca muito seu coração pra você entender o que a gente pode fazer por Jesus. Que a gente vive num país que não tem isso. Tem um outro tipo de perseguição. E muita gente, às vezes, está tremendo até para esse tipo pequeno de perseguição. A gente precisa se inspirar na história desse cara. E esse livro foi muito bom para isso, para mudar o meu senso do que é ser um louco por Jesus. Então, resumindo a história, né, Davi? Esse cara, ele é um soldado russo, que ele se converteu e ele foi torturado. Várias torturas que a gente nem imagina, que conta aqui no livro. Nossa, que conta aqui. A história é real, a história é real.
Então o cara foi torturado de várias formas possíveis. E esse que o Davi falou que foi só uma delas, colocar ele sem roupa no meio da Rússia em neve. Então, isso aqui até entra num assunto que a gente queria conversar com vocês, né, Davi? Da igreja perseguida. Eu e o Davi, na verdade, desde pequeno, a gente sempre foi muito inspirado aqui em casa pelos meus pais sobre essa questão da igreja perseguida, para orar pela igreja perseguida, para investir na igreja perseguida. E uma das formas que a gente faz aqui em casa é toda a loja do Lucinho, tudo que todo mundo adquire na loja do Lucinho, uma parte do dinheiro vai para ajudar 4 missionários que a gente sustenta ao redor do mundo. Um na Ásia, na África, Sim. O outro é no Haiti. No Haiti e o outro é no Nepal, eu acho. Não, e o outro é em outro país da África, é Uganda e Angola. Então, desde sempre, desde que a loja do Lucinho existe, uma parte de todo o dinheiro, de tudo que vende, a gente envia para esses missionários para ajudar eles ao redor do mundo. Então, assim, gente, nós hoje no Brasil, a gente que mora no Brasil e até mesmo Estados Unidos, Europa, mas nós que moramos no Brasil, a gente tem uma liberdade muito grande que muita gente não tem. Então, a gente poder andar com uma Bíblia aqui no Brasil, na mão, na rua, é algo é um privilégio muito grande, na verdade. A gente poder ir para a igreja, a gente poder, assim, com liberdade ir para a igreja, cantar e ouvir pregação e levar a Bíblia na mão. Então, no final eu vou retomar algo sobre esse assunto, mas esse livro aqui, eu tenho certeza que ele vai transformar muito a sua mentalidade sobre o que é realmente ser um cristão. Às vezes a gente tá, igual o Davi falou, fraquejando diante de coisas tão pequenininhas, sendo que a gente tem história de pessoas que passaram coisas muito mais absurdas do que a gente, que deixaram tudo, que deram até a sua vida por causa disso, por causa do evangelho, e a gente tá tropeçando e a gente tá caindo em coisas pequenas, né? Sim. Inclusive tem um livro lá na loja, são 3 livros na verdade. É o volume 1, volume 2 e volume 3. É o Loucos por Jesus. Esse daqui é o volume 2, eu só tô com esse aqui. Mas tem o volume 1, volume 2 e volume 3. São 3 livros que contam 60 histórias, cada um conta 60 histórias de homens e mulheres que fizeram loucuras por Jesus. Então esse aqui é o volume 2. Então ele conta 60 histórias sobre homens e mulheres que fizeram loucura por Jesus. O volume 1 e 2 é sobre homens e mulheres. O volume 3 é só sobre mulheres. Então, também tá lá na loja, eu vou deixar tudo nos meus stories depois que acabar a live. Mas são histórias, assim, gente, que a gente nem imagina que já existiu. São coisas muito absurdas, né, Davi? E eu tava até comentando aqui em casa hoje com o pessoal. Eu fiquei 2 meses agora na Jordânia, em Israel, mas principalmente na Jordânia eu vivi isso. Da gente ir pro culto e lá a gente não pode andar com uma Bíblia debaixo do braço, né? Sim. Então, essa coisa de que a gente faz aqui no Brasil, de sair de casa com uma Bíblia, assim, carregando uma Bíblia, isso não existe lá. Não existe. Na verdade, como eu fui ficar 2 meses, eu queria levar uma Bíblia de papel, né? Aí eu falei, vou levar uma Bíblia de papel, mas aí eu recebi a notícia de que lá no aeroporto da Jordânia, talvez eles poderiam confiscar a minha Bíblia. Aí eu falei, mas eu vou arriscar mesmo assim. Acabou que eu levei uma bem pequenininha, porque eu queria uma de papel, que apesar de eu ler sempre no iPad, eu gosto de ter uma de papel, mas eu levei e acabou que eu consegui ficar com ela. Acabou que depois eu deixei ela lá pro pessoal, mas é um privilégio que muita gente não tem lá. Muito do que eu vi lá, tudo que o pessoal queria era só ter uma Bíblia e poder abrir ela, assim, num restaurante, na igreja, conversar sobre Jesus. Eu tenho muita mania de falar assim, meu Jesus. Eu tenho mania de falar Jesus, eu tenho mania de falar meu Deus, eu tenho muita mania disso. E lá, quando eu cheguei lá, às vezes a gente estava assim, num lugar público, eu e os outros missionários, e aí eu, né, falava assim, meu Deus, eu falava, Jesus! E eles assim, Emily, não, você não pode ficar falando isso aqui. E eu, meu Deus, eu esqueço, porque a liberdade que a gente tem no Brasil é algo muito surreal. Então lá, especificamente na Jordânia, onde eu tava, eu vi isso, eu vi que as pessoas, elas
é algo que a gente não imagina que existe, mas que eu posso te dizer que existe. São pessoas que não podem fazer isso que você e eu fazemos. E muitas vezes a gente negligencia a leitura da Bíblia, a gente negligencia a oração e negligencia mais ainda a ida da igreja. Dá domingo, você fala, não vou hoje não. Semana que vem eu vou. Chega semana que vem, não vou hoje não. Hoje é culto de ceia. Vou só hoje porque é ceia. Então, na verdade, a gente negligencia muito essas coisas que, na verdade, são um privilégio pra gente, né, Davi? Fala aí um pouquinho. A gente já viajou pra vários lugares, aí a gente vê como que isso é verdade, né? Sim, a gente acha que o nosso Brasil que a gente vive aqui é o nosso mundo. Gente, o mundo fora do Brasil é completamente diferente. As pessoas... teve até uma coisa que não tem muito a ver com isso, mas tem a ver com Jesus em outros lugares, que a gente foi em Israel e teve uma menina de Israel que não conhecia que era Jesus, uma pessoa normal. Conta a história pra eles. A gente tava comprando uma camisa de time, assim, numa loja, que eu gostei da camisa, fui lá ver, e eu comecei a trocar ideia com a menina que tava me vendendo a camisa e tal, ela era judia, lá de Israel e tudo. E aí o meu pai foi pagar, e ele tem um anel escrito assim, Yeshua, que é Jesus em hebraico. E aí, na hora que ela foi comprar, falou, nossa, que anel bonito esse daí, sei lá o quê. Quem que é esse Yeshua aí? Ele falou, é Jesus, o cara do Natal. Ela, não sei quem é. Uma pessoa normal, gente, igual eu e você, lá em Israel, em Jerusalém, não sabe quem é Jesus. Não sabe, não tem a mínima ideia. Isso é verdade, a gente presenciou hoje. E você anda na rua, você não é igual aqui, você vê igreja, sei lá o que, não, as pessoas não conhecem Jesus, não tem igreja para elas verem na rua. Aqui a gente é privilegiado em relação a isso, mas lá fora não é assim. E muitas vezes as pessoas até me perguntam como que é essa questão de evangélico em Israel. Israel, gente, há um tempo atrás eu li, acho que continua a mesma porcentagem, mas era 1% de cristãos, sim. 1 a 2% de cristãos. Então, na verdade, Israel é um país judeu, depois um país árabe, né, dos muçulmanos, e depois um país cristão evangélico. O que tem lá muito é a igreja católica, mas a igreja evangélica é muito carente em Israel. As pessoas conhecer Jesus de verdade, fora dos ídolos, fora de imagem, essas coisas, não tem quase nada. E olha que nada. A gente ainda tá falando de cenário bom, um lugar em que simplesmente não tem evangelho, é bem pouco. E tem outros lugares que o evangelho é bem pouco, e esse bem pouco é muito perseguido, com pena de morte, com coisas assim, que a gente não imagina que existe em pleno século XXI. Só que isso, Davi, também entra, né, na questão da leitura. Mas o que tem a ver igreja perseguida com a leitura? Tudo. Porque, na verdade, se você tá aí hoje, você, por exemplo, muitos dos que estão assistindo aqui sabem do meu chamado para Israel. Se eu tenho um chamado para Israel e eu fico querendo cumprir o meu chamado só quando eu for para Israel, isso não é cumprir o meu chamado, na verdade. Porque, na verdade, começar a cumprir o meu chamado é aqui, ó, sentada, fazendo o quê? Lendo. Então, muitas vezes, a gente vê gente que fala, eu tenho uma paixão pela África, eu tenho uma paixão por algum país, pela Europa, pelos Estados Unidos, até por Israel. Eu recebo muita gente que ama muito Israel como eu. Só que as pessoas, elas só querem o ir. Elas não querem se dedicar agora Sim. a entender, a estudar sobre o país, a ler. Então, até você que está aí assistindo a gente, você tem um chamado para algum lugar ou para o próprio Brasil. Você que é líder, você que tem alguma coisa, se empenhe mais a ler, porque todos os nossos tesouros, na verdade, estão aqui nesses livros. Tem uns cachorrinhos surtando ali, mas vocês não reparam não, tá? É do vizinho. Mas não. Só falar uma coisa aqui, gente, tô vendo tanta gente mandando pergunta, manda na caixinha de pergunta aí, porque no final eu e a Emily a gente vai responder um tanto de perguntas, seja de qualquer assunto. Pode mandar nas perguntas nesse primeiro ícone aqui embaixo, que no final eu e o Davi vamos responder algumas, tá? Mas, gente, então a gente quis tocar um pouco nesse assunto da igreja perseguida com vocês, por causa da loja, que a gente está todo mês em contato com missionários, pelo fato da gente ajudar, a gente vê as histórias, e também porque eu recebo muita gente falando, Mimi, como começar a cumprir o meu chamado? E começar a cumprir o chamado é Bíblia, oração e livro. Antes da gente ir, a gente tem que aprender, a gente tem que se dedicar, porque começa assim, né? E o Davi falou do livro dele, né, gente? Então eu quero falar do meu livro, o livro que me marcou muito. São vários livros que me marcaram muito quando eu comecei a realmente entender a importância da leitura. Mas um livro que me marcou muito e eu quero mostrar pra vocês, eu já falei dele, então o seu. Eu já falei dele aqui no meu Instagram, é esse aqui. Cristianismo Puro e Simples.
do C.S. Lewis. C.S. Lewis, gente, foi um britânico, tá? E ele viveu no século XX e provavelmente ele era assim, ele foi um dos caras mais influentes do tempo dele. Eu falei esses dias aqui no meu story que eu amo o jeito que Lewis escreve, porque é um jeito assim gostoso de ler, é um jeito que você tem que ter muita atenção para você entender, mas é muito gostoso de ler esse livro. E ele chama Cristianismo Puro e Simples exatamente porque ele trata assim dos fundamentos da nossa fé. Só que ele traz os fundamentos da nossa fé de uma forma diferente, não é de uma forma básica, sabe? É de uma forma, como é que fala? Mais profunda. É de uma forma mais profunda. Então, por exemplo, ele fala aqui de moralidade social. Então, ele não fala simplesmente da moralidade social, ele traz isso num contexto muito mais amplo do que a gente possa imaginar. Tem aqui também uma parte que eu gosto muito, que é essa aqui, ó, que fala muito sobre... Cada capítulo é um tema. Então, por exemplo, um capítulo é o casamento cristão. Então, ele só trata sobre o casamento cristão. E ele trata, gente, de uma forma, assim, muito fantástica, que eu fiquei abismada quando eu li esse livro, que eu amei, fiquei apaixonada. Aí o outro aqui, perdão. Gente, vocês imaginam o C.S. Lewis falando de perdão. É a coisa mais maravilhosa que existe. Aí o outro, o grande pecado. Caridade, esperança, fé. Então, ele trata aqui de moralidade sexual. Então, ele trata sobre diversos assuntos de uma forma muito mais profunda e muito gostosa de ler, na minha opinião. Eu gosto muito de ler ele, até tô lendo um outro livro dele aqui, que eu vou mostrar para vocês também, Como Ser Cristão. E também já li Cartas de um Diabo para Seu Aprendiz, que também é fantástico. Mas esse daqui foi um dos que mais me marcou, que é o Cristianismo Puro e Simples, porque ele trata de vários fundamentos da nossa fé de uma forma profunda e de uma forma muito maravilhosa de ler de verdade mesmo. Então repete aí, mostra o seu livro. Vou mostrar aqui de novo. Então, do Davi é o Ivan. Gente, vale muito a pena esse livro do Davi. Muito. Se você tá procurando uma inspiração, é isso daqui, pra essa questão. Resume a história aí de novo pra quem chegou agora. Tá. É um cara de 18 anos que tá vivendo no auge do comunismo. Te amo, amor. E por isso ele é perseguido assim, de maneiras absurdas, mas Deus sempre manifesta o sobrenatural na vida dele, fatos reais, baseado em fatos reais. E a história é muito louca, é coisa que você não acha no Atos dos Apóstolos, você não acha na Bíblia, em lugar nenhum. Isso daqui é fantástico. Gente, então, do Davi é esse aí, do Ivan, e o meu, Cristianismo Puro e Simples, tá bom? Gente, olha só, já que a gente tá falando da importância da leitura, eu e o Davi decidimos trazer aqui, coloca esses aqui juntos, a gente decidiu trazer para vocês aqui alguns dos melhores livros que a gente tem aqui em casa, que a gente indica de verdade para vocês. A gente falou desses dois que são... Aqui é uma disputa, gente, pra ficar... O espaço aqui tá apertado, gente. Aqui Então a gente vai indicar pra vocês mais livros aqui agora. Esses dois aqui, gente, Moisés tira meu foco, ele é muito, muito lindo. Mas esses dois são dois que marcaram muito a gente, até porque o Davi leu esse bem recente, então ele tá fresquinho, marcou muito ele. E até agora, gente, nesse tempo de quarentena, arrumar alguma coisa pra fazer, a gente precisa fazer alguma coisa, ler alguma coisa, gente, crescer. É mesmo? O que vocês estão fazendo nessa quarentena? O que vocês estão fazendo, Você precisa fazer alguma coisa na quarentena, gente. É o tempo perfeito pra gente ler, né? Exatamente. Então, por favor, aí. Então, a gente já falou do Ivan Mosaev, do Cristianismo Puro e Simples. Esses dois aqui tem que mostrar, pega aqui. Tudo na loja do Nucim, gente. Depois eu vou deixar tudo nos meus stories, com a arrasta pra cima de cada livro. Mas outro do Lewis que eu falei é esse daqui, ó. Que eu tô lendo ele, tô quase terminando, mas que ele também é muito bom. Ele chama Como Ser Cristão. E ele também trata sobre coisas, sobre debates até que a gente fala muito hoje em dia. Então, por exemplo, fala aqui, o significado da declaração, o viver é Cristo. Gente, Moisés tira a minha atenção. O viver é Cristo. Então, ele trata aqui sobre várias coisas que a gente até discute hoje em dia, que é muito discutido no meio teológico. Então, ele é muito legal também. E ele é pequenininho, gente. Olha que coisa fofinha. Ele é tipo de bolso. Ele é minúsculo e não é muito comprido. Mas ele
E a capa é bonita, né? Acho que todos os C.S. Lewis têm a capa muito bonita. Um outro que eu quero mostrar, do John Stott, eu até dei ele de presente pro Moisés um tempo atrás. Gente, esse livro aqui, ó. O Cristão em uma Sociedade Não Cristã. Gente, esse livro aqui, ele é mais grossinho, mas ele é maravilhoso. John Stott, né, gente? Por favor. E ele fala aqui sobre debates também que a gente tem hoje em dia, como, por exemplo, ele fala sobre o cristão no meio do trabalho, ele fala sobre o cristão num mundo em transformação, num mundo globalizado. Então, ele trata sobre várias coisas da nossa vida moderna mesmo. Sim. E John Stott é maravilhoso, né, gente? Vamos combinar. Então ele também aqui, ó, abrindo uma página que fala a permanência do casamento, os ensinamentos de Jesus, questões pessoais. Olha, tem um capítulo chamado só Questões Pessoais, que ele auxilia a gente sobre questões pessoais nossas. Tem as que ele auxilia sobre trabalho, sobre vida social, etc, igreja, etc, etc, etc. Esse livro é maravilhoso. É muito e eu também boa. E eu também indico muito ele, também tá na loja. Todos os livros aqui que eu tô falando, eles estão na loja, depois eu vou deixar nos stories. Mas esse livro aqui também é maravilhoso. Davi, fala desse daqui que você também leu. E, gente, esse livro aqui é um dos mais fantásticos que a gente já leu na vida, daqui, não é? Esse livro daqui tá em outro nível, deixa eu falar com vocês. O do Ivan também, mas esse daqui é fantástico. Vamos lá. Esse livro daqui, O Peregrino, conta a história do cristão, só que em uma versão muito interessante. É como se, tipo assim, ele estivesse num lugar chamado de Cidade da Destruição e ele tem que chegar numa outra cidade chamada Nova Jerusalém, que a gente sabe que é o céu e tudo. A Cidade da Destruição seria o pecado. E aí, nisso, ele vai evoluindo, no meio do caminho. Dá uma pausa, gente. Vocês são ótimos. Eu também tô nos comentários, tentando evitar. Oi, Tentando evitar, Lê. Vamos lá, gente. Graça. Vamos pra Bíblia. Esquece o Moisés. Aqui, ó. Não, isso aqui não é a Bíblia, é o Peregrino. Cadê o noivado? Fica quieto aí, por favor. Aí, O Peregrino, gente, esse livro vendeu muitas e muitas cópias. Não esse daqui, isso aqui foi uma adaptação pro português que tem na loja do Lucinho, porque não tinha antes, era um português bem esquisito. Esse daqui, gente, eu já li os dois. Eu li o que era do português de, tipo, 600 anos, 500 anos atrás. Ele é bem mais difícil. Eu li ele e li esse. Esse daqui, meu pai adaptou cada palavra numa linguagem bem jovem. Sim. Então, esse daqui é numa linguagem jovem, numa linguagem fácil. Ele é maravilhoso. Esse livro é perfeito, de verdade. Ele foi um dos primeiros livros que eu li na vida e ele transformou a minha caminhada cristã. Inclusive, rapidinho, só uma experiência que eu tive lendo esse livro. Esse livro, igual o Davi falou, ele conta a história de um peregrino que ele decide sair da casa dele para seguir um caminho em direção à Nova Jerusalém. Um caminho que que Deus mandou ele, né? E toda vez que eu lia, esse peregrino, ele enfrentava várias dificuldades. Então, toda vez que eu lia que ele passava por uma dificuldade, eu lia uma por dia, tipo um capítulo por dia. Eu sonhava. Então, eu tinha um sonho mó real com tudo que estava acontecendo, com o que eu tinha lido, né, durante o dia no livro. Esse livro é maravilhoso. Ele relata bem como é a vida cristã, porque ele conta as dificuldades mesmo que esse cara tinha, veio pessoas querendo tirar ele do foco, do caminho dele. Então, esse livro transformou, e eu tô falando de verdade, sim, não é merchan aqui pra comprar. Esse livro transformou a minha caminhada cristã. Tipo assim, só pra vocês terem uma ideia. Por exemplo, ele tá querendo chegar na Nova Jerusalém, mas ele chega num lugar chamado Pântano do Desespero, por exemplo. E aí, de uma forma legal, vai mostrando como que isso acontece na nossa vida como cristão. Ele, na forma de peregrino, acontece com a gente também como cristão. Então, é muito legal porque mostra as nossas dificuldades do dia a dia de uma forma da hora. E tem o peregrino e tem a peregrina. Que também é aquela história do homem e essa é a história da mulher, meninas, nós mulheres, que temos tantos desafios, né? Meu Deus do céu. É a mesma história, não é a mesma história, né? Mas conta aquela história do homem e essa história da mulher saindo da casa deles. Não é a mesma história, são histórias diferentes, mas aquela é a história do homem e essa da mulher. Inclusive, esses dois... Esses dois livros, eles estão num combo de Dia dos Namorados. Amor, você pode virar. Brincadeira, mas é da loja do Lucinho, tá num combo que vem o Peregrino
e essa Bíblia. Segura aí, Davi. Vem os dois. Esse é pro homem e esse pra mulher. Isso tudo é um combo Aqui, só. ó, na loja do Senhor. Isso tudo é um combo só. Então, um namorado aí compra e vem esses 4, ele dá esse pra namorada e fica com esse. A namorada compra, dá esse pro namorado e fica com esse. Então, esse aqui também é um combo top que tá lá na loja do Lucinho, que eu também vou deixar nos meus stories quando acabar a live, tá bom? As biblinhas lindas também estão aqui no combite. E pra gente ir caminhando pro fim e pra responder as perguntas. Falando nisso, manda pergunta aí, gente. Quem chegou Vai agora, mandando as perguntas aí. na caixa de Nossa, perguntas. já tem muita pergunta aqui. Mas pode mandar a sua pergunta que a gente vai responder algumas no final. E terminando aqui as indicações de livro, a gente quer indicar esses últimos aqui pra vocês. O Moisés tá terrível, gente. Ele é assim, olha pra vocês verem. Que eu Ignora, aguento. gente, ignora. Tô Eu brincando. amo ele assim, gente. Ele é um fofo, lindo. Te amo. Vamos falar sobre o casamento. Vamos. Gente, mas vamos lá. Pra gente ir terminando, de qual que você quer falar aqui? Uai, você que sabe. Qual que você quer falar? Fala desses Primeiramente. dois aqui, que eu acho que você conhece melhor, né? Sim. Ó, esse daqui é como a Emily já falou, várias histórias de loucos por Jesus, são 60 histórias? 60. Que dá pra você ler aí, por exemplo, você vai ler uma por dia, dá pra ler 2 meses, é muito legal, gente que marcou a história mesmo, fez coisa doida por Jesus. E esse daqui é um manual de loucura por Jesus, coisas pra você poder fazer, 365 coisas pra você poder fazer no ano todo. Aí você faz uma a cada dia e para de rir. Obrigado. É que... Ai, gente, fala de casamento, eu fico... Mas, gente, esse daqui que o Davi falou, ele é uma inspiração, eles são 365, igual o Davi falou, inspirações de loucuras por Jesus. Então, é uma por dia ao ano. Sim. Então, você pode ler ele e você tirar uma inspiração de loucura por Jesus por dia, por ano. Então, pensa só, se você tá aí querendo fazer loucuras por Jesus, você pode tirar de inspirações aqui. Livro do meu pai, os dois são do meu pai. Aqui, ó, nesse lugar aqui, ó. Então, você já pensa as loucuras que vocês vão ver aqui, né, gente? De loucura por Jesus. Tem esse daqui, que também é do meu pai. Meu espaço, Emily Barreto, por favor. Ô, meu amor! Oi, gente. Esse livro daqui é sobre oração. É um dos assuntos que a gente conversou aqui com vocês, que é muito negligenciado nos nossos dias. Eu mesma tinha muita dificuldade de orar, muita. E até hoje, gente, eu confesso pra vocês, todos nós, a gente tem que batalhar muito pra gente ter uma vida de oração, senão a gente não consegue, né? Então, esse livro aqui, meu pai, ele fala que quando ele escreveu ele orou pra que todo mundo que lesse ele fosse curado da inconstância na oração. Sim. Então, Loucos por Jesus de Joelhos é o nome, também tá lá na loja. Gente, oração não é alguma coisa nada a ver, é o básico, é a sobrevivência pro cristão. Então esse livro mexe muito com a gente, pra gente rever a nossa vida pra sempre. Não é questão de querer orar, né? É questão de... Você de tem que necessidade. orar, você tem que orar e não tem opção, né? Então, Loucos por Jesus de Joelhos, você vai ser curado da sua inconstância na oração. Também esse Tô lugar vendo aqui, aí o pessoal pedir sorteio. Eu tava conversando hoje com meu pai pra gente fazer um sorteio. Então, logo vai ter aí um sorteio bem top. Pra gente ir terminando. Loucos pelo Espírito Santo, pra você entender melhor sobre a pessoa do Espírito Santo, pra você ter mais intimidade com a pessoa do Espírito Santo, que na verdade são 3 em 1. Então esse livro aqui também é muito top, também tá lá na loja, Loucos pelo Espírito Santo. Esse penúltimo aqui, Loucos por Juventude, é tudo loucos por alguma coisa, né, gente? Loucos por Juventude também é muito top, né, Davi? Que é sobre liderança com juventude, sobre como você aconselhar os jovens hoje em dia. Você que é líder de uma célula, você acompanha alguém, você aconselha alguém. Loucos por Juventude também vai te ajudar muito, muito top, Lucinho Barreto. Por último, esse daqui, que sempre que alguém me pergunta sobre livro de devocional, eu respondo ele. Esse livro aqui, que meu pai lançou com a Thomas Nelson, vou colocar aqui bem na cara do Davi. Pra ver se faz eu parar de rir. Esse livro aqui, da Thomas Nelson, ele é muito legal, gente. Ele é uma gracinha, de verdade mesmo. Eu fico apaixonada com ele. Tem hora que eu só pego ele e fico folheando, de tão gracinha que ele é. Olha aqui pra vocês terem uma ideia. Ele é todo coloridinho, todo bonitinho, e ele é devocional. Então, um dia a cada dia, você vai
ler uma história, que ó, no início você assina uma declaração de que você está se internando. Peraí. No início você assina uma declaração de que você está se internando no hospital dos loucos por Jesus. Olha só pra você entender o nível. E aí você vem aqui e cada dia você lê uma história e cada dia é um personagem bíblico que vai te tratar. Então cada dia você vai ler uma história e vai ser tratado por um personagem bíblico, ó. Aqui é um, e aí daqui na frente é outro. Então, gente, esse livro ele é muito fofo, ele é muito bom, muito legal. Tem espaço pra você escrever, ele é maravilhoso, de verdade mesmo. Tratamento de choque também tá lá na loja do Lucim. E pra quem tava perguntando, está com frete grátis. Pra terminar, assim, com chave de ouro, né, Davi? Fala aí o que você queria falar. Não, você já falou que você... Eu só explicar o livro melhor. Só isso. Ah, tá bom. Não quer falar mais? Não, é só isso que eu ia falar. Tá bom. Gente, é isso. Então, todos esses livros que a gente falou tá lá na loja do Lucinho, lojadolucinho.com.br. Tá com frete grátis. Eu vou deixar livro por livro desse nos meus stories com arrasta pra cima. Tem os combos também. Tem o combo do Dia dos Namorados. Você que ainda não comprou o seu presente do Dia dos Namorados, você pode comprar lá na loja com frete grátis. E agora a gente vai responder algumas perguntas. Deixa eu ver. Vamos responder algumas. Mas, gente, só pra gente resumir, importância da leitura, guarda isso no seu coração. Mais em quarentena agora. Vai transformar a sua vida, né, Davi, a leitura. Vamos lá. Para as perguntas. Ai, meu Deus. Tem muita pergunta. Vamos responder essa. Acho que tá aparecendo a pergunta pra vocês, né? Fala aí se tá aparecendo. Se não tiver, a pergunta é: como conseguir ler mais e absorver o que se lê? Gente, tá pedindo pra chamar o Moisés. Vamos chamar o Moisés no final? Pode ser, mas... Amor, você pode atender? Se puder, me dá um joinha aqui que eu te chamo no final. Gente, como conseguir ler e absorver o que se lê? Eu vou falar uma coisa Tá aparecendo, você e você fala outra, tá? Pra mim, na verdade, é o que eu tava falando esses dias com uma pessoa. Eu preciso muito de sentar e ler cada palavra. Senão eu perco o foco. Então, algo que me ajuda muito é pegar um marca-texto, uma caneta, um lápis e ir grifando as palavras-chave do parágrafo, da frase. Então, eu sento, coloco toda a minha atenção naquilo que eu tô lendo, naquilo que eu tô fazendo, e isso me ajuda muito a absorver melhor o que eu tô lendo. O meu não tem muito o que falar, não, mas é tipo assim, você senta, você não deixa o celular de lado e fala assim, não, agora eu vou dedicar só pra isso aqui. Aí você lê palavra por palavra, você, enfim, deixa a distração de lado na hora de fazer o que você tem que fazer, o que você quer ler, o que você deixa quer o celular de lado. Se alguma coisa específica tira a sua atenção, deixa de lado e foca naquilo que você tá fazendo ali. Isso. Tá bom? Nós vamos responder 5 perguntas, pode ser? Pra dar tempo de chamar o amor da minha vida. Ô, gente, esse Moisés é uma peça, vocês estão vendo, né? Pode responder essa? Uai, pode? A pergunta é: Davi, você pensa em seguir os caminhos do seu pai? Quer ser pastor de jovens? Boa pergunta. Não sei, gente. Deus tem um propósito pra minha vida, mas eu não sei ainda direito o que é. Tô em busca de conhecer e o que ele tiver pra mim é isso daí. Tô fechado. Mas você tem vontade, assim? Vontade eu tenho, mas eu não sei se é isso que eu vou fazer na minha vida. Eu acho que vai, hein, gente? Uai, só Deus sabe, só Deus sabe. Eu acho que ele vai. Então já foram 2 perguntas, né? Já. Vamos ver. Vamos responder essa. A Jéssica Ribeiro perguntou: vocês já se sentiram pressionados por serem filhos de pastor? Pode começar respondendo. Sim, a gente sente. Acho que não tem como não sentir. Não tem como. Assim, mesmo se as pessoas não estiverem te pressionando, você cria uma pressão na sua cabeça inexistente, ou então o povo tá pressionando mesmo, porque é meio que, não é que é regra, mas é meio que padrão. Tipo, tá lá, tipo, sempre do lado do pastor, vai ter uma cobrança meio que maior. Não sei explicar, é basicamente isso. Claro que eu acho que a maioria dos filhos de pastor sentem, né?
Só que a questão é, você vai deixar isso te afetar? Você vai deixar isso te dominar? Não pode, porque você tem uma identidade, você tem que ser aquilo que você é, mas você não pode deixar isso te levar, mas você também não pode negligenciar isso, porque afinal de contas, você é uma referência. Então, é um equilíbrio como tudo na vida. Não é negligenciar, mas também não é levar isso como um martírio, entendeu? Mas vamos lá. 3 perguntas, né? Deixa eu perguntar Já um foram pouco aí. 3, cadê? Não, acha uma pergunta. Ah, tá. Vamos responder essa. Ler livros em inglês ajuda a aprender o idioma para quem é bem básico? Claro. É uma coisa muito boa, né, Davi? Muito legal. Eu, inclusive, falar do que está acontecendo comigo, eu tô lendo a Bíblia em inglês. A Bíblia em inglês no momento, porque eu tô querendo aprender um pouquinho mais, inclusive da Bíblia, porque tem coisa que na nossa tradução do português é de um jeito, no inglês é outro, então é conhecimento em dobro, assim, da Bíblia e de outro idioma que você pode precisar no futuro e tudo. Então ajuda muito ler. Não só o inglês, mas como qualquer língua que Qualquer você língua. esteja aprendendo, né? É. É muito importante, sim, e é um ótimo caminho. Se você fizer isso, com certeza você vai chegar no Deixa eu seu achar uma destino. agora. Como saber? Vamos ver. Você quer responder essa daqui, ó? Sobe. Sobe. Não, agora você abaixa. Essa daqui, ó. Explicar pro povo o que seria o judaísmo. Tá. A pergunta é: e a religião judaica não fala do nosso Deus? Gente, vamos deixar algo bem claro, bem simplificado aqui sobre o judaísmo e cristianismo. Na verdade, nós somos assim, irmãos. Judaísmo e cristianismo acreditam no mesmo Deus, porém, é o Deus de Israel. Nós dois adoramos o Deus de Israel. Só que eles não reconhecem Jesus como Deus. Sim. Eles não reconhecem Jesus como o Messias. Posso falar um pouco? Gente, é basicamente o seguinte, se você quer entender o que eles acreditam, os judeus eles acreditam só no Velho Testamento. A gente acredita no Novo, para eles a Bíblia deles é só o Velho Testamento. Para eles não existe Jesus, nada depois disso, do Novo Testamento, de Mateus, Apocalipse, não existe. E isso é algo curioso, porque a Bíblia toda, no próprio Velho Testamento, falava que o povo de Israel iria negar o Messias, iria recusar aquele que veio para os seus e eles os... como é que fala na Bíblia? Ele veio para os seus e os seus não receberam. Não receberam. Então é algo muito curioso ver. E isso prova a veracidade da Bíblia, porque desde o início ela já falava que eles não iam aceitar. Mas um dia eles vão aceitar Jesus. Então... Bom, resumindo é isso. Vou chamar o Moisés aqui, que vocês estão terríveis, gente. Vocês dão muita atenção pra ele. E aí eu vou ter que chamar ele, né? Não vai ter jeito. Olha isso, que coisa absurda. Amor, me manda um oi aqui. Ah, não, vou te chamar aí, ó. Ai, gente do céu. Nossa, Deus. Oi, gente. Oi, bebezinho. Ô, eu não tô conseguindo nem falar aqui. Oi, gente. Você é terrível. Ai, tá satisfeito, gente? Agora, ó. Agora aí, já foi pra 1.000 pessoas, já vocês são... O Moisés entrou, um negócio Olha passou isso. de 1.000 pessoas. Ai, gente. Gente, a questão é a seguinte, que eu não consigo também me concentrar. O pessoal comentou aqui, ó, não consigo me concentrar por causa do Moisés. Eu também não consigo me concentrar. Mas não por causa de mim, por causa da Mimi. Oh, Como é que se concentra com você? Oi, gente. Oi, gente, eu fico sem graça. Amor, dá oi pro pessoal aí. O povo tá seu fã, tá mais seu fã do que nosso fã. Davizinho, Fala comigo. tamo junto, Oi. gente. É isso aí, tem que ser apaixonado mesmo. Vocês têm que ser cada dia Eles mais falaram que você apaixonado. tá lendo muito Cantares.
Eu tô lendo muito Cantares, eu tô muito apaixonado. De tanta saudade que eu tô da Mimi, vocês podem ver que eu saio no meu Instagram aqui meia-noite do escritório, 11 da noite, para ver se passa o tempo mais rápido e chega a hora dela me ver logo. Ai, gente. Davi tem ciúmes de mim, sim. Estão perguntando se o Davi Tem, claro que tem. tem ciúmes. Gente, eu e Moisés já tá tão amigo que eu já tô acostumado com isso daí. Eles Davi- agora ficam trocando minoxidil, entendeu? O negócio é esse agora. O Davi agora tá barbudo, ele tá imitando eu, vocês podem ver aqui. Claro. Comentaram hoje no vídeo que meu pai colocou com ele comigo que acharam que era você no vídeo comigo. Ai, amor, então tá bom. Amo você, Te Davizinho. amo. Tamo junto, cuida da Mimi, beijo. É nóis. Te amo, bebezinho. Falou. Tchau. Amo você, beijo. Beijo, te amo. Gente, satisfeitos? Felizes Aí, agora? já desceu de mil, já tava 1050, já foi pra 930. É isso aí, pessoal. É isso que a gente queria falar com vocês. Vou deixar tudo lá nos stories. Tudo que a gente falou aqui, todos os livros, tudo, tá bom? E é isso aí. Foi muito bom estar com vocês. Um beijo para todo mundo. Eu vou ver se eu marco, vou ver se o Moisés ele aceita, né, o meu convite. A gente está com plano de fazer uma série de lives aí na semana do Dia dos Namorados para falar sobre relacionamento. Eu quero ver se ele aceita o meu convite de verdade. E aí eu aviso vocês aqui se a gente for realmente fazer. Isso, verdade, obrigada. Meu ponto aqui, a produção me lembrou. A produção me lembrou que às 22h30, que é a live do meu pai, confessionário, que ele tá respondendo só perguntas. Então, 22h30 lá no Instagram. O Moisés já aceitou aqui, meu amor já aceitou. Então, a gente vai fazer aí, agora pra frente, umas lives sobre relacionamento, tá bom? Eu aviso aqui. Salvar a live? Vou salvar a live. E é isso aí, gente. Fiquem com Deus. Leiam Falou pra livros. vocês. Leiam principalmente a Bíblia todos os dias. Não vou chamar o meu pai pelo fato de ele estar agora debaixo de um cobertor com a minha mãe assistindo um filme. E eu não vou ir lá tirar isso deles, né, gente? Afinal de contas, isso é muito bom. Então, eu não vou chamar ele agora não, mas 22h30 ele tá online lá no Instagram dele. Amor, você já tá salvo na minha vida, você tá salvo no meu coração pra sempre. Gente, o que Você eu é o faço? amor da minha vida. Alguém podia me Você ajudar? é o homem da minha vida. E te amo. E obrigada, gente, todo mundo aí. E nós vamos fazer mais lives, né, Davi? Lógico que vamos. É isso aí. Beijo pra vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Vou deixar tudo nos stories que a gente falou. Os livros tudo.